Olá, amigos! Vamos recapitular a lição da escola sabatina dessa semana. E hoje, sexta-feira, 8 de abril, é um estudo adicional da lição 2, que ela tem como título A Queda. O que nós entendemos por queda do homem é o momento registrado pelas Sagradas Escrituras, onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Entender o que é a queda do homem é algo fundamental para todos os cristãos, para que eles possam compreender os restantes dos textos que se encontram nas Sagradas Escrituras. Principalmente sobre o plano de redenção, onde Deus deu seu Filho unigênito para que ele morresse na cruz do Calvário através de um sacrifício para pagar os nossos pecados. Da mesma forma que Deus nos escolheu por amor, que ele sempre teve a vontade de ter um relacionamento com o ser humano, ele espera que nós o amemos, mas jamais ele exigiria isso de nós. Porque ele dá o livre-arbítrio para todos, porém, ele é um Deus de organização, um Deus de planejamento, um Deus de respeito, um Deus de obediência. É por isso que ele exige que os seus estatutos e mandamentos, sejam observados. E com essa finalidade, Deus colocou no meio do jardim do Éden duas árvores diferentes das demais que Adão e Eva estavam acostumados. Sendo que uma era da árvore da vida, que representava a obediência, e a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, representando a desobediência. A história todos nós aqui já conhecemos, e infelizmente Adão e Eva escolheram o mal, escolheram desobedecer, e devido serem enganados pela serpente Satanás, e por isso ainda que nós vivemos nesse mundo de aflições, um mundo de pecado. As escolhas morais e espirituais têm um impacto assim na vida biológica, como conhecemos a instrução do sábio Salomão, que está lá em Provérbios 3, versículos de 1 a 2. Onde ele fala que a obediência tem tudo a ver com o temor e o respeito a Deus, e deve ser gerado isto somente pelo amor, e que nós devemos cultivar e desenvolver isto. O que vimos nessa semana é que a serpente, antes do pecado, no jardim do Éden, ele era uma criatura muito bela, muito linda, bonita, astuta. Apresentava assim um esplendor, uma deslumbrante assim, cor assim, de ouro, assim, polido, muito linda. E Adão e Eva, eles ficavam encantadas com esta serpente, que ela voava de uma árvore para outra, comendo frutos. E eis que Satanás, observando tudo isto, se incorporou naquela serpente, onde ali foi a primeira manifestação mediúnica, e começou a falar, deixando ainda mais curiosos nossos primeiros pais. E ali ele misturou mentiras com verdades, enganando o Adão e Eva, mostrando que ele conhece as Sagradas Escrituras. E Adão e Eva acabaram desobedecendo a Deus, comendo do fruto proibido, pecando contra Deus. Nós não sabemos que fruto que era esse. A Bíblia não menciona o nome. Ele só especifica que a ordem de Deus era para não comerem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algo interessante
é que a serpente, ela não se apresentou assim como inimiga de Deus. Ao contrário, até ela mencionou palavras das Sagradas Escrituras, as palavras de Deus, a quais a serpente repetiu várias vezes, né, para os nossos primeiros pais, e onde parecia assim apoiar, mas era somente uma estratégia. E a serpente citava a passagem dessas escrituras, que está lá em Mateus, no seu capítulo 4, versículo 6. Amigos, Satanás, ele é astuto. Ele se apresenta como uma serpente assim falante, como tivesse assim substituído Deus. E que ele soubesse até mais do que o próprio Deus. Falava versos da Bíblia, a palavra de Deus. No início, apenas a serpente fez algumas perguntas para Eva, dando a entender que a mulher que não havia entendido mal as instruções divinas. E em seguida, a serpente questiona a posição de Deus e a posição de Adão e Eva. E Satanás, ele envolve assim duas questões para o casal do Éden, e que hoje, nos dias de hoje, também leva muitas dúvidas para as pessoas, como é o caso da morte, né? E o conhecimento do bem e do mal, enquanto Deus havia dito de forma assim clara, bem explicado e enfático, né, que a morte deles seria iminente se eles comessem daquele fruto, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. E agora, a serpente Satanás, ela diz ao contrário, fala para nossos pais, primeiros pais, né, que eles não morreriam, sugerindo que o ser humano era imortal, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. E esses dois itens que são muito graves nos dias de hoje, que é a imortalidade e a semelhança com Deus, convenceram Adão e Eva a comerem do fruto proibido. E, lamentavelmente, eles acreditaram naquela serpente. E depois que eles pecaram, os olhos deles se abriram, eles ficaram assim sabendo que eles estavam nus. E que ali eles haviam perdido as vestes da glória divina, que refletiam, né, a presença de Deus em cada um deles, que está lá em Salmos, no seu capítulo 8, versículo 5. E essa imagem divina, ela foi afetada pelo pecado. E com medo, o casal, após o pecado, se escondeu de Deus, né? E após isso, Deus começa a procurar, né? Porque o Adão e Eva haviam se escondido. E Deus faz assim, perguntas. Ele queria saber dos lábios de cada um, de Adão e Eva, se ali havia um arrependimento. E nesse momento ele faz perguntas para ajudar, como benefício, né, aos culpados, para auxiliar a eles, né, a perceberem o que eles haviam feito, né, e ao mesmo tempo, né, levá-los ao arrependimento, levá-los a sentir no coração o erro que eles cometeram, né? Mas no início, Adão e Eva tentaram fugir da acusação, procurando culpado um ao outro. E culparam até a cobra, em uma atitude assim, muito comum de nós pecadores, né? Adão culpou a mulher, a Eva, né, dizendo que ela deu o fruto a ele. E Eva culpou a serpente, dizendo que ela a enganou. Porém, na realidade, os dois eram culpados. E logo após a queda do homem no jardim do Éden, Deus anuncia as punições
tanto para o homem como para a mulher, e também para a serpente, Satanás. Mas junto, né, com o castigo que tinha que tinha tudo, né, para ser eterno, né, para o ser humano, eis que a punição ela foi direta, a maldição foi direta para a serpente, e para o ser humano deu da esperança que em uma passagem bíblica ele fala ali que dá a redenção através do seu filho Jesus. E ele, Deus diz, e fala diretamente para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos que a mulher é a igreja verdadeira, aqueles que guardam os mandamentos têm a fé em Jesus. Ou praticamente os cristãos fiéis que sairiam dessa descendência, né, de Jesus Cristo. Que ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar, Jesus, ele acabou ferindo a cabeça da cobra. Porque ali Jesus vê, através da sua morte, ele venceu esse mundo. E ele deu a condição de salvação para o ser humano. E ali houve perdão. E ali houve uma reconciliação com Deus. E foi este presente da salvação dada por Jesus. O mesmo Cristo, né, que nasceu de uma mulher através do poder do Espírito Santo. E como resultado assim da desobediência de Adão e Eva, eles tiveram aquela expulsão do Jardim do Éden, que era um lugar não havia dor, sossegado, lindo, onde eles não envelheciam, onde eles eram felizes. Foram expulsos daquele lugar. Mas só que a maldição ela se deu para a serpente, onde após a volta de Jesus, a cabeça da serpente será esmagada, será exterminada, será aniquilada, porque Jesus irá levar aqueles que morreram em Cristo, ele irá ressuscitar, levar para as mansões celestiais. Ele irá arrebatar as pessoas que aceitarem a Jesus como Salvador, estão vivas na ocasião da volta de Jesus, e levará essas pessoas para a Nova Jerusalém no céu. E Satanás, posterior a isto, será exterminado deste mundo. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nos deu assim uma nova chance para entrarmos no reino dos céus. E que você possa aceitá-la, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.